Olá, esse é um dos vídeos contendo os melhores momentos da programação do Youth Friday, cuja temática é pornografia. Você como psicóloga, então, como que o pai deve agir e o que ele pode fazer, o pai, a mãe, a família pode fazer para evitar que o filho chegue a essa situação? Eu estava lendo a história de um rapaz, desse rapaz que ele contava do testemunho dele, e ele falava bem assim: quando a minha mãe descobriu, ela berrava e gritava comigo. Isso só fez com que ele se fechasse cada vez mais. A última coisa que ele queria era falar com a mãe. E aí ele diz que o pai, muito pelo contrário, abraçava ele enquanto a mãe se descabelava e gritava. O pai o abraçava e dizia que amava muito ele e queria ajudá-lo. Então ele diz que toda essa ajuda psicológica, terapêutica, que o menino conseguiu de se tratar, veio justamente desse afeto do pai. Então eu acho que o primeiro fato é assim, os pais tentarem manter a calma, mesmo que eu sei que você quer às vezes pegar o pescocinho do seu filho e, né, fazer isso, ou qualquer outra coisa assim. Mas, gente, a gente precisa manter a calma num momento como esse, é decepcionante, é triste, mas manter a calma. E eu achei muito interessante uma terapeuta que ela colocava bem assim algumas perguntas para a gente fazer na hora para o seu filho, né? Primeiro, pergunte para ele por que ele entrou nessa. Desenvolva a empatia, ouça primeiro as justificativas dele. Eu sei que não tem justificativa para isso, mas deixa ele falar primeiro. E segundo, pergunte a ele, então o que você propõe para a gente parar com isso? Né? Joga a batata quente na mão do jovem, só para ver o que ele pensa da situação, se de fato ele quer parar, se de fato ele não quer. E por último, claro, o mais importante de tudo, porque é uma transgressão, você não quer que ele se afunde nisso, você quer o melhor para ele, vem as famosas regras de ouros que os pais precisam colocar dentro de casa. E o que essa entrevista que você acabou de comentar do rapaz é algo muito interessante, ele disse, né, você precisa colocar filtros hoje no seu computador, no seu roteador, nos provedores de serviço de internet, e existem. Tem alguns novos que eu fiquei sabendo que enquanto seu filho está assistindo todo o conteúdo, você tem acesso direto lá no seu computador, no seu celular, do que ele está vendo. Você consegue também proibir o material que é impróprio, sabe? Então, se você quiser, você tem como prevenir isso no celular, no tablet, no computador, no próprio provedor que está sendo instalado na sua casa. Então, eu acho que isso daí já ajuda bastante, né? Você vai estar bloqueando. Claro que não é a única forma, né? Mas você pelo menos já tenta fazer alguma coisa em casa. Como ele também disse dessa entrevista que você falou, manter os computadores, tablets, celulares em áreas de uso compartilhado, né? Essa mulher que você comentou, o YouTube que ela disse é na sala dela. Então deixar que esse material ele seja em área onde todo mundo está passando, mas também alto, né? Porque também não adianta deixar em área que todo mundo está passando e baixinho ali, às vezes no fone, aí você nem vai acabar sabendo o que está vendo, o que está assistindo. Então, se às vezes você não está visualizando, é importante que você deixe o som alto para você ouvir. Né, para essas crianças e adolescentes, sempre quando você chegar à noite, que você também consiga pegar os celulares dele, os dispositivos móveis à noite, para você ver o que foi conversado durante o dia. Eu acho que esse canal aberto de confiança precisa ter entre os pais. E outra, quem paga a sua internet? Sou eu, teu pai e tua mãe. Né? Quem te deixa o celular? Sou eu, teu pai e tua mãe. Quem te sustenta? Sou eu, teu pai e tua mãe. Então me dá aqui, que eu tenho acesso a isso. Sim, mas você está invadindo a minha privacidade. Meu filho, quando você sair de casa e você tiver a sua vida, aí você vai cuidar das suas coisas e tudo mais, você vai ter a sua privacidade. Mas enquanto você morar aqui, debaixo do meu teto, meu telhado, eu quero sim saber tudo que você anda fazendo. Então me passa aqui o celular e as conversinhas com quem você teve durante o dia. Então, esse acesso, esse caminho precisa ter. Sabe? Então a gente chama isso de política de livro aberto, né? Onde os pais podem ver as mensagens de textos a qualquer momento, queira ele ou não, ou então não quero, não vou deixar, então me dá que não tem mais, né? Não, então tá bom, mãe, então vamos compartilhar as mensagens, né? Eu acho que isso é algo muito importante. E mais do que isso, das pessoas que você entrevistou também, para mim, acho que a regra de ouro é justamente essa.
você conversar sobre sexualidade conforme o padrão bíblico. E os pais, eles não falam, Silnei, sobre isso. E a gente precisa, hoje, cada vez mais cedo, ensinar as crianças. No Brasil, nas escolas adventistas que eu trabalhei, lá no Rio Grande do Sul, tinha uma campanha, que inclusive aquele grupo... Minha Vida é uma Viagem, ele fez algumas musiquinhas, e aí tinha a Semana da Sexualidade, a Semana do Quebrando Silêncio, no Brasil, onde a gente tocava essas musiquinhas com crianças do prézinho, 4, 5 anos, ensinando elas as partes que podem ser tocadas, partes que não devem ser tocadas, e aí os pais têm que continuar isso em casa, e com 8, 9 anos, elas têm a aula de sexualidade na escola adventista, então ela já está tendo a capacidade de entender coisas básicas ali em relação à própria sexualidade dela. Então, ensinar desde cedo que o quê? Que o plano de Deus é que você cuide do seu corpo, é que você desfrute da sexualidade, que é uma bênção dentro do casamento, com a pessoa que Deus escolheu para você, com essa pessoa que você tanto sonhou ter ali do seu lado. Então, quanto mais cedo você abrir e falar sobre sexo de uma forma calma e tranquila, é muito importante. E eu acho assim, Silnei, a gente fica às vezes com medo, porque fica achando que tem que dar respostas 1000 elaboradas. Mas não, se a criança pergunta, mãe, o que é vagina? A vagina é o órgão sexual da mulher. Ela perguntou mais detalhes. Muitas vezes a criança só quer saber uma coisa óbvia e a gente acha que tem que dar umas respostas grandes. E a minha filha, a gente pergunta, o que é isso, mãe? É coisa tal. Ah, tá bom, tchau. Vira as costas e vai embora. E a gente fica preocupada em dizer, em ter que elaborar, em ter que fazer. Claro, conforme a idade for chegando, as perguntas maiores vão também vindo. Mas ali por 8, 9, 10 anos, você pode fazer essa aula de educação sexual com o seu filho e tirar todas as dúvidas dele, perguntar. Antes disso, deixa ela, conforme vir a curiosidade dela. Aí por 8, 9, 10 anos, você pode explicar como é que funciona. E aí para frente, você tem um canal aberto para falar sobre isso com o seu filho. Para toda vez que ele tiver dúvidas sobre a sexualidade, ele perguntar para você e não para os outros, e muito menos buscar nas redes sociais. Isso muito interessante e importante, criar essa ligação, esse canal aberto, né, entre os pais e os filhos, para poder falar de um assunto que a gente considera como tabu, as pessoas têm dificuldades de conversar e falar. Então, eu acho que a grande chave é manter esse canal aberto. Eu acho que isso responde à pergunta da Simone Araújo aqui no chat, que ela perguntou como abordar esse tema com adolescentes. Então, você respondeu. E tem uma pergunta aqui do chat também, do Daniel Vasconcelos, da Austrália. Muito bom ter você aqui, Daniel. O vício da pornografia pode ser considerado uma doença? Sim, pode ser considerado uma doença, assim como o vício do álcool, como o vício nas drogas, como o vício em compras, como compulsão por alimento, é uma doença, e em muitos casos, Silnei, tem que vir também com intervenção medicamentosa para a pessoa poder conseguir se afastar da pornografia, conseguir lidar com isso. Muitos fazem terapia, muitos participam de grupos de ajuda, então, assim, é sim uma doença. E é considerada a doença do novo milênio, a droga do novo milênio. A apenas um clique da sua mão está aí o acesso, por isso a preocupação. Bárbara, uma coisa só, naquele videozinho que você fez, que a gente jogou no Facebook, como uma chamada para o nosso programa, você começou a contar uma história. Isso! E parou! Eu estou aqui curiosa, porque eu sou uma pessoa curiosa. E acredito que quem está nos acompanhando e que viu também está pensando, e aí, o que aconteceu com aquela garotinha de 6 anos? Então tá bom, vamos lá. Eis que estou lá no meu consultório, entra a mãe, e ela me conta o seguinte: minha filha de 6 anos estava brincando ali no condomínio, pelo que eu entendi eram casas muito próximas uma da outra, e elas estavam brincando na frente da casa dela, e a menininha, outra também de 6 anos, chegou para brincar juntos. E ela chegou com o celular, veja, já começa por aí, uma criança de 6 anos com o celular na mão. E ela chama a minha filha para brincar num canto e elas ficam ali horas e horas e horas no celular. Horas, né? Tipo, horas assim, não sei, minutos, ali ficaram um bom tempo parada e tal. Até que eu cheguei minha filha de volta e tal, e beleza. E ela me contava, eu tenho um restaurante, então eu chego de manhã e preciso ajudar na cozinha, preparar as coisas, e o horário mais movimentado era justamente o horário do almoço, e a minha filha estuda à tarde.
Mas no período da manhã, logo que a gente chegava no restaurante, a minha filha pedia: mãe, deixa eu ficar com o seu celular. Sabe como é, né? A gente precisa cozinhar, precisa fazer as coisas no restaurante. Eu dava o celular para ela e de repente a minha filha, ela simplesmente sumia. E não aparecia, não aparecia, e eu ia chamar ela, estava lá trancado no banheiro com o tal do celular. E foi um dia assim, 2, 3, como eu comecei a reparar, ela estava ficando quase a manhã inteira com o meu celular dentro do banheiro. E essa mãe demorou, hein? Olha que ela demorou para entender o que estava acontecendo. E então, ela disse que depois de alguns dias, ela conseguiu abrir a porta do banheiro, que a filha achou que tinha trancado, mas não tinha, e conseguiu ver o material que a menina de 6 anos estava acessando, e era tudo conteúdo pornográfico. Ela disse que não sabia o que fazer, gritou, berrou, xingou, tudo que você possa fazer com a menina, bateu na menina, e aí depois ela veio pedir justamente ajuda para tentar entender tudo isso que estava acontecendo, né? Então, assim, aquela menina dali para frente nunca mais foi a mesma. Primeira fase da infância até os 7 anos é a fase da maior plasticidade do nosso cérebro. Tudo que a criança vê nessa idade, ela é como uma esponjinha. Então, imagine com 6 anos essa criança tendo acesso a isso maciço durante manhãs todas, dificuldade de concentração na escola, irritabilidade. E aí foram uma série de problemas, né? Mas a grande dúvida daquela mãe, e a pergunta era, não, já faz tempo, né? 2, 3 meses que ela não mexe mais nisso, agora não tem mais celular para nada, né? Agora eu controlo tudo, agora eu cuido tudo, mas e a cabeça da minha filha, como vai ficar? Olha, não tem como a gente dizer, né? Porque a gente não está dentro da cabeça de ninguém, mas que a gente sabe que os estragos são grandes, são, né? Porque é apenas uma criança sendo bombardeada horas por situações como essa. No momento que eu pude conversar com essa criança, ela chorava muito, ela dizia que tinha muita vergonha, que tinha muito medo, que ela não gostaria de ter feito aquilo, mas que ela gostava muito ao mesmo tempo de estar vendo aqueles vídeos e que aquilo trazia para ela, não sabia como explicar, também um certo prazer. Então aí foi um momento muito crítico da gente ajudar essa criança a superar um momento como esse. Então veja, logo depois disso a gente já acabou vindo para cá, para o Canadá, a gente não pôde dar muita continuidade ao tratamento, encaminhei ela a uma outra pessoa, mas assim, é perigoso, é triste e o estrago é certo. Sumiu a voz dela, ok. Mais uma pergunta aqui. Sendo considerado uma doença, após o diagnóstico confirmado, quais são os tratamentos que são sugeridos? Olha, Silnei, depende muito do grau que a pessoa tá, né? Mas vamos pensar assim no ápice, né? Uma grande parte dela é o uso de medicamento, caso a pessoa não consiga ficar longe, então acompanhamento com psiquiatra, terapia de grupo, para ajudar nesse processo, e também psicoterapia, né? Terapia ali com um psicólogo, um psicanalista, alguém que venha te ajudar a entender como e por que você entrou nessa e como te ajudar agora a driblar isso, né? Mas eu gosto também sempre muito de falar, Silnei, da força e do poder de Deus, né? Para Deus não há caso perdido. Claro, tem as consequências dos nossos pecados, né? Por exemplo, lutar contra um pensamento não é fácil. Lutar contra uma imagem que a gente tem na mente. Por exemplo, não vou pensar em sorvete. Já pensei em sorvete, né? Agora imagine uma pessoa, não quero pensar em pornografia, já pensou nisso. Ainda mais aquelas que foram bombardeadas durante muito tempo. Mas sim, Deus pode restaurar, mas vai ser uma luta, né? Por isso que eu digo, gente, não brinque com o pecado. Não brinque, o pecado queima e deixa algumas feridas. E algumas dessas feridas só serão curadas quando Jesus voltar. Então tem algumas cicatrizes que às vezes a gente vai carregar por toda a nossa vida devido a algumas escolhas que nós fizemos. Então não brinque com fogo, se você sabe que você vai se queimar. Deus pode te ajudar, Deus pode te orientar, Deus vai te dar força para superar isso, para sair dessa, junto com todos os recursos hoje da medicina, da saúde que ele deixa por aí, mas a nossa mente, né, é algo muito delicado, é algo muito precioso, que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que nós colocamos. Com certeza. Bárbara, você tem alguma coisa mais? Podemos passar para o bloco com o pastor Orlando?
Eu não sei se o pastor Orlando vai usar esse texto, mas eu só quero terminar com esse texto aqui que eu acho muito importante, porque para mim ele é fenomenal e ele diz o seguinte, Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Então a palavra de Deus, ela é clara ao dizer que apenas coisas puras, santas, agradáveis devem ocupar a nossa mente. Então, meu apelo a você, meu querido jovem, ou a você que está já adulto dentro de um relacionamento, que você se afaste disso, porque só vai te trazer prejuízo, né? E apenas coisas boas, coisas lindas, coisas amáveis ocupem o vosso pensamento, pois essa é a vontade de Deus, porque Ele sabe que isso é melhor para nós. E Deus só quer o nosso melhor. Obrigada, Silnei. Obrigada a você, doutora Bárbara. Muito bom ter você aqui de novo. Tá bom. Agora é com o pastor Orlando. Joga a bola para ele. Isso aí. Vamos jogar a bola pro pastor Orlando agora.